Algumas fotografias revelam sua natureza perturbadora à primeira vista, enquanto outras só se tornam inquietantes quando você conhece as histórias por trás delas. Imagens do dia a dia que parecem comuns ou felizes e que originalmente não tinham a intenção de assustar, agora mostram uma atmosfera sombria e perturbadora quando você conhece as histórias por trás delas. Neste vídeo, vamos explorar 5 fotografias com histórias trágicas ou macabras que com certeza vão te arrepiar. Os rabiscos do trauma. Esta foto antiga parece só uma criança rabiscando no quadro negro. No entanto, as aparências enganam, pois a história por trás dessa imagem é de partir o coração. A fotografia desta menina de 7 anos, Tereska, foi tirada em 1948 por David Seymour, um dos cofundadores da Magnum Photos, e foi publicada pela primeira vez na revista Life, com a legenda: "As feridas das crianças nem sempre são visíveis. Aquelas feitas na mente por anos de sofrimento levarão anos para cicatrizar." Na época, a garotinha estava em um lar para crianças emocionalmente abaladas, localizado em Varsóvia, Polônia. Junto com outras crianças da instituição, a tarefa deles para o dia era desenhar uma imagem de casa. Enquanto as outras crianças desenharam uma casa quadrada normal com janelas e uma porta, foi isso que Tereska desenhou. A imagem perturbadora de Tereska, olhando fixamente para a câmera, lembrando de sua casa como um emaranhado de linhas, é ao mesmo tempo de partir o coração e assombrosa, tornando-se emblemática da Segunda Guerra Mundial. Por mais de 70 anos, a imagem esteve envolta em mistério e a verdadeira história de Tereska permaneceu desconhecida. Embora fosse amplamente acreditado que a garota havia crescido dentro de um campo de concentração e que por isso via sua casa como uma bagunça caótica. Mas, no fim, a verdade veio à tona e era igualmente horrível. Descobriu-se que Tereska era filha do ativista polonês Jan Klemens, que durante a revolta de Varsóvia, em agosto de 1944, foi severamente espancado e teve todos os dentes arrancados antes de ser preso pela Gestapo. Não se sabe se Tereska presenciou o ataque. Após o incidente, sua mãe fez o possível para manter Tereska e suas irmãs em segurança. No entanto, sua casa foi destruída pela Luftwaffe alemã e Tereska presenciou sua avó sendo baleada e possivelmente sua mãe sendo morta. Tereska foi atingida na cabeça por estilhaços e ficou gravemente ferida, e sua irmã mais velha a levou a pé por 40 milhas até um lugar seguro. Mas o trauma do que aconteceu deixou Tereska com uma fome insaciável e sua condição mental foi se deteriorando gradualmente até que ela acabou sendo internada no abrigo. A pobre Tereska passou a maior parte da vida em instituições psiquiátricas, onde desenvolveu uma paixão por desenhar, cigarros e comida. Em 1978, no asilo mental de Torquay, Teresa Adventovska teve uma morte trágica. Ela se engasgou acidentalmente com um pedaço de linguiça que havia roubado de outro paciente. Um fim triste para uma vida muito triste e um lembrete do destino de algumas crianças durante a guerra. Turma de 1999. À primeira vista, esta foto parece ser apenas mais uma foto de colégio, mostrando um grupo de adolescentes sorrindo e brincando. No entanto, ao olhar mais de perto, é possível ver Eric Harris, Dylan Klebold e um amigo deles no canto esquerdo, fingindo apontar armas para a câmera.
Apenas algumas semanas depois que a foto foi tirada, os alunos do 12º ano, Eric Harris e Dylan Klebold, matariam 12 estudantes e um professor em um tiroteio escolar meticulosamente planejado e uma tentativa fracassada de atentado à bomba na Columbine High School, no Colorado, Estados Unidos. O massacre ocorreu em 20 de abril de 1999, quando os 2 estudantes entraram na escola onde estudavam e atiraram sistematicamente em qualquer pessoa que estivesse em seu caminho. 10 dos 12 estudantes foram mortos na biblioteca da escola, onde Eric Harris e Dylan Klebold posteriormente cometeram suicídio. Eric Harris e Dylan Klebold planejaram o ataque por pelo menos um ano e, a princípio, queriam que fosse um atentado à bomba. Mas quando várias bombas caseiras que eles colocaram na escola não detonaram, a dupla iniciou um ataque frenético a tiros. Na época, o massacre de Columbine foi o tiroteio mais mortal em escolas de ensino fundamental e médio dos Estados Unidos. Infelizmente, desde então, ele foi superado pelo massacre de Sandy Hook e pelo tiroteio na escola de Uvalde, embora haja teorias de que incidentes semelhantes talvez não tivessem ocorrido se Columbine não tivesse acontecido. Nos anos que se seguiram, com o avanço da internet e das redes sociais, Harris e Klebold desenvolveram uma base de fãs perturbadora que os retrata como heróis para excluídos e desajustados sociais. E o plano sinistro deles inspirou inúmeros assassinatos imitativos, conhecidos como o efeito Columbine. No entanto, essa idolatria é equivocada, já que Harris desprezava os ninguéms. Nem ele nem Klebold eram solitários, desajustados ou excluídos. Eles eram simplesmente assassinos hediondos e frios, cujos motivos para os assassinatos permanecem desconhecidos. É difícil acreditar que aqueles 2 garotos na foto da escola cometeriam um dos crimes mais abomináveis da história moderna. Rodney Alcala. Este é o rosto delirante de Rodney Alcala em 2010, durante uma audiência no tribunal em que, de forma bizarra, ele atuou como seu próprio advogado. Ele passou 5 horas desempenhando o papel de interrogador e testemunha, fazendo perguntas e respondendo a si mesmo, chegando até a mudar a voz como se fosse pessoas diferentes durante o processo. Alcala frequentemente desviava para discussões sobre lentes de câmera, seu cabelo e seu álibi, argumentando consigo mesmo que seu penteado era diferente do retrato falado. Ao fazer perguntas para si mesmo, ele se dirigia a si como Sr. Alcala. Na época, o assassino em série Alcala já estava na prisão há quase 30 anos e havia sido condenado à morte 2 vezes. Mas precisou retornar ao tribunal com novas acusações de assassinato. E apesar de sua atuação bizarra no tribunal, ele foi condenado à morte pela 3ª vez. No total, ele foi condenado por 8 assassinatos, agressão, sequestro e estupro, mas acredita-se que ele tenha matado até 130 outras pessoas. Alcala é frequentemente chamado de o assassino do The Dating Game por causa de sua participação em 1978 no programa de televisão The Dating Game, gravado no auge de sua onda de assassinatos. Aqui está um trecho dele nesse programa, parecendo completamente diferente. Me chamam de banana e eu sou muito bonito. Alcala, na verdade, venceu a competição e ganhou um encontro com a solteira do episódio, Cheryl Bradshaw. No entanto, ela posteriormente recusou sair com ele porque o achou assustador. Ela teve muita sorte de escapar. Um outro participante descreveu Alcala como um cara muito estranho, com opiniões bizarras. No final das contas, Alcala nunca foi executado. Ele morreu de causas naturais não especificadas em Concord, Califórnia, em julho, no dia 24 de julho de 2021, no 42º aniversário de sua prisão, em 1979, aos 77 anos de idade.
Para um documentário aprofundado sobre Rodney Alcala, confira nosso canal Mentes Assassinas. Última lembrança assombrosa. Esta foto foi tirada em 1850 e mostra o arquiteto alemão Karl Weber e sua esposa Emily de Stratford. À primeira vista, parece ser um retrato padrão, granulado em preto e branco da era vitoriana. No entanto, ao olhar mais de perto, você vai notar algo estranho em relação a Emily. A pobre Emily, na verdade, havia morrido apenas algumas horas antes desse retrato ser tirado. Karl encomendou a fotografia como uma última lembrança comovente de sua primeira esposa inglesa, que morreu tragicamente jovem. Se você olhar de perto, pode ver os fios segurando ela na posição, com os olhos forçados a ficarem abertos. No século XIX, a fotografia post-mortem era popular, especialmente entre os mais abastados. A fotografia ainda estava nos primórdios e os longos tempos de exposição tornavam mais fácil fotografar pessoas falecidas. Muitas famílias ricas usavam a fotografia post-mortem como uma forma de preservar a memória de um ente querido falecido. Felizmente, a fotografia post-mortem agora é usada principalmente em ambientes privados, exceto em casos que envolvem crianças natimortas, e é utilizada principalmente em situações criminais ou médicas. Não é motivo de riso. Esta fotografia parece mostrar dois amigos rindo de uma piada. No entanto, isso não é uma piada e eles não tinham motivo para sorrir, pois os sujeitos Richard Hickok e Perry Smith tinham acabado de ser condenados à morte. Os dois homens se conheceram enquanto cumpriam pena na penitenciária estadual do Kansas. O também detento Floyd Wells contou a eles sobre a família Clutter para quem ele costumava trabalhar. Ele informou a eles que os Clutter tinham um cofre em casa com $10.000. Depois de ouvir isso, Hickok e Smith fizeram planos para roubar a família assim que fossem soltos da prisão. Na noite de 14 de novembro de 1959, os dois homens dirigiram mais de 400 milhas até o vilarejo rural de Holcomb, no Kansas, onde a família Clutter morava. Eles chegaram à casa nas primeiras horas do dia 15 de novembro, entrando na propriedade por uma porta destrancada enquanto a família dormia. Depois que a família foi acordada, Herb Clutter foi levado para mostrar a eles o cofre, enquanto sua esposa, Bonnie, e seus filhos adolescentes, Nancy e Kenyon, foram empurrados para dentro do banheiro. Após a busca inicial pelo cofre fracassar, eles amarraram e amordaçaram a família. Frustrados por não conseguirem encontrar o dinheiro, Smith e Hickok mataram os 4 membros da família, atirando neles a queima-roupa. Em seguida, eles recolheram todas as cápsulas disparadas antes de sair da casa com um par de binóculos, um rádio portátil e $50 em dinheiro. 6 semanas depois, os homens foram presos em Las Vegas, Nevada, pelo assassinato da família Clutter, pelo qual ambos foram julgados, considerados culpados e condenados à morte. Hickok e Smith foram executados por enforcamento na penitenciária estadual do Kansas em 14 de abril de 1965. Hickok foi executado primeiro e foi declarado morto à 00:41. Smith foi executado logo em seguida e foi declarado morto à 1:19 da manhã. Hickok e Smith foram ambos enterrados no cemitério Mount Muncie, próximo dali, em Lansing, Kansas. Hickok doou seus olhos para transplantes de córnea, que foram utilizados em 2 pacientes em Kansas City ainda naquele dia.
Em 2012, ambos os corpos foram exumados, pois as autoridades esperavam resolver o caso não solucionado de 53 anos dos assassinatos da família Walker usando DNA. Infelizmente, não foi possível extrair DNA suficiente para comprovar a culpa deles, embora os investigadores tenham afirmado que Smith e Hickok ainda continuam sendo os suspeitos mais prováveis.